Por que Deus levantou o movimento adventista? Será que realmente estamos entendendo a seriedade da mensagem a qual recebemos? E qual é o nosso grau de culpa na morte dessas 3 crianças e dessas 2 professoras? Bom, fique nesse vídeo, pois Deus quer abrir os seus olhos com relação a estes assuntos tão importantes. Ontem, dia 4 de maio de 2021, 3 crianças e 2 funcionárias de uma creche foram assassinadas brutalmente em Saudades, no oeste catarinense, durante um ataque a uma escola de educação. Bom, o assassino é um jovem de 18 anos que foi à creche armado com um facão. E também após os assassinatos, ele ainda tentou o suicídio. Irmãos, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, estando irado com o povo de Israel por causa de seus muitos pecados e abominações, o Senhor manda que 6 homens fortemente armados passem pelo meio de Israel e matem todos os que não tivessem o selo de Deus em suas testas. E diante dessa cena impressionante, o profeta diz o seguinte: enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus! Será que vais destruir todo o restante ou o remanescente de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. Ezequiel capítulo 9, versículos 8 e 9. Meus irmãos, o Espírito de Profecia no livro Mensagens Escolhidas, no volume 2, páginas 64 a 67, diz que essa cena de Ezequiel 9 não se cumpriu completamente no tempo do profeta, mas sim que este capítulo 9 está falando, na verdade, ao povo adventista dos últimos dias. Amigos, Deus nos ama sim, mas Ele está dizendo que somos muito maus. E por causa da nossa maldade, o próprio mundo está hoje sofrendo. E por causa da nossa lerdeza espiritual, sangue e injustiça estão aumentando continuamente na terra. Nós também temos culpa na morte dessas crianças e dessas 2 professoras, pois se realmente tivéssemos vivido e pregado a mensagem a qual Deus deixou para nós, Jesus já teria voltado a essa terra e acabado com as misérias que dia após dia nós vemos no noticiário. Amigos, qual é realmente a mensagem que temos que viver e pregar para que Jesus Cristo volte a esta terra? Bom, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor uma preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem, ela deveria pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado e o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresentava a justificação pela fé no Fiador. Ela convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos adventistas perderam Jesus de vista. Deveriam ter mantido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus para que o Senhor pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua graça e justiça ao ser humano impotente. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, meus irmãos. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e também regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. O Salvador crucificado deve então aparecer como o cordeiro sacrificado e também sentado no trono de Deus para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto com os homens e os benefícios que a sua morte concederia a cada alma que nele cresce. João não podia exprimir em palavras esse amor de Deus, era muito profundo e também muito amplo, e então ele apela à família humana para que a contemplem. Irmãos, Cristo intercede pela igreja nas cortes celestiais, lá em cima, rogando por aqueles por quem ele pagou o preço da redenção, que é o seu próprio sangue. Os séculos, o tempo, nunca poderão diminuir a eficácia desse sacrifício expiatório.
A mensagem do Evangelho da sua graça devia ser dada à Igreja Adventista em linhas claras e também distintas por parte dos pastores, para que não mais o mundo dissesse que os Adventistas do sétimo dia falam somente na lei, mas não ensinam a Cristo, nem nele creem. A eficácia do sangue de Cristo, meus irmãos, deveria ser apresentada ao povo com vigor e com poder, para que sua fé pudesse se apropriar dos seus méritos. Tal como o sumo sacerdote espargia o sangue quente sob o propiciatório, enquanto a perfumada nuvem de incenso ascendia diante de Deus, assim, ao confessarmos os nossos pecados e rogarmos a eficiência do sangue expiador de Cristo, devem as nossas orações ascender ao céu com o perfume dos méritos do caráter do nosso Salvador. Devemos ter sempre em mente que há um que pode tirar o pecado e também salvar o pecador. Todo o pecado reconhecido diante de Deus com um coração contrito, meus irmãos, Ele perdoará. Essa fé vai dar vida à igreja. Amigos, como a serpente foi levantada no deserto por Moisés e a todos que foram picados pelas serpentes ardentes foi ordenado olhar e viver, assim também deve o Filho do Homem ser levantado diante da igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A menos que tornemos a ocupação de nossa vida contemplar o Salvador levantado na cruz do Calvário e pela fé aceitarmos os méritos que é nosso privilégio reclamar, não poderemos ser salvos mais do que podia Pedro andar sobre as águas, a não ser que conservasse os olhos bem fixos em Jesus. Veja, é o propósito determinado de Satanás eclipsar nossa visão de Jesus e também levar os homens a olhar para o homem e no homem confiar e serem então educados a esperar auxílio do homem. Irmãos, por anos tem estado a igreja olhando para o homem e dele, muito esperando, mas sem olhar para Cristo, em quem se centraliza a nossa esperança de vida eterna. Portanto, Deus deu a seus pastores, Waggoner e Jones, um testemunho que apresentava a verdade como esta é em Jesus Cristo e que é a terceira mensagem angélica em linhas claras e distintas. A palavra de João, meus amigos, essas palavras devem ser ecoadas pelo povo de Deus para que todos possam discernir a luz e também na luz andar. Está escrito: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, esse é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Este é o testemunho que deve ser dado por toda a largura e a extensão do mundo. A terceira mensagem angelical apresenta a lei e o evangelho, unindo os dois num todo perfeito. Está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não podemos ter uma mera fé nominal, meus irmãos, uma teoria da verdade ou uma religião legalista, mas com um propósito. Devemos tomar posse dos mais ricos dons de Deus. Supliquemos então pelo dom do Espírito Santo, para que então venhamos a dar a outros a mensagem dos céus para os últimos dias. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe agradecemos porque em tua infinita misericórdia o Senhor nos entregou essa preciosíssima mensagem, das 3 mensagens angelicais. Nós lhe pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor reavive estas mensagens importantíssimas em nossos corações e nos corações dos nossos pastores, a fim de que verdadeiramente venhamos a compreendê-la e venhamos a pregá-la ao mundo, o qual tanto dela necessita.
De uma maneira especial, pedimos que o Senhor também console a família dessas crianças e dessas professoras que infelizmente vieram a falecer neste atentado. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e lhe agradecemos essas bênçãos. Amém. Amigos, um forte abraço para vocês e até a próxima.